Uma esposa e mãe de Massachusetts agora é alvo de uma busca frenética. A polícia diz que ela pode estar armada e ser perigosa. Acabaram de chegar novas imagens dos momentos finais em que ela foi vista. Parece que a caminho da janela dá para ver que há muito sangue na parede do banheiro dentro da casa. O que torna esse caso tão chocante não é apenas o fato de essa mulher ser procurada para interrogatório em conexão com a morte do marido, um policial de Massachusetts, mas também é chocante considerando quem ela é. Quantas crianças ela patrocinou no ano seguinte? Querida, você precisa voltar para dentro. Ela é autora e defensora de longa data da saúde mental dos policiais, mas agora a polícia está atrás dela. Era uma mulher. A caixa postal dela no telefone, Karen Solomon. Também vou compartilhar com vocês algumas gravações misteriosas da central de despacho que encontramos de quando essa caçada começou. Estamos em On the Case, apresentado por Law and Crime. Eu sou Chris Stewart. É pouco dizer que as pessoas no oeste de Massachusetts estão chocadas com essa história que está se desenrolando agora. Na verdade, encontramos uma citação de alguém em resposta a essa história que disse que Karen Solomon é, abre aspas, a mulher mais gentil e doce da Terra. Mas agora ela está sendo descrita pelas autoridades como potencialmente armada e perigosa. Então essa é Karen Solomon, ela tem 58 anos. E esta é a foto que a polícia de Worcester, Massachusetts, divulgou ontem, depois de fazer uma descoberta chocante no quintal dela por volta das 5h30 da manhã. Esse é o vídeo que acabou de ser divulgado da última vez em que Karen Solomon foi vista. Parece que ela foi flagrada por alguma campainha com câmera ou vídeo de vigilância de garagem caminhando para o norte a partir da casa dela, e ela parece calma. Ela não está agitada, o que é surpreendente considerando o caso sobre o qual a polícia quer falar com ela. Qual seguiria, por favor, junto com Byron Ena? Moradores dizem que é um homem caído no quintal dela, sem saber se está respirando. Então essa foi a primeira ligação que chegou à central de despacho de Worcester. Um homem foi encontrado inconsciente no quintal da casa. Registros online mostram que é onde Karen Solomon mora, assim como seu marido, Kurt Solomon, de quem vamos falar daqui a pouco. Mas eu quero explicar o que aprendemos sobre Karen Solomon e quem ela é. Quando você está ouvindo ativamente e prestando atenção, sem interromper, você está mais aberto ao que as pessoas estão tentando te dizer. Solomon é a cofundadora de uma organização sem fins lucrativos chamada First Help. É um grupo que trabalha para aumentar a conscientização sobre policiais e suicídio. Solomon também é autora. Ela escreveu vários livros sobre o tema da saúde mental nas forças de segurança. E encontramos várias fotos dela falando em grandes eventos pelo país sobre suicídio policial e a necessidade de recursos para garantir que recebam o apoio necessário. É um trabalho muito admirável e isso torna o que estamos falando agora muito difícil de compreender. Agora, quanto à vítima dessa história, ainda há muitas perguntas sobre o que aconteceu, mas o sindicato da polícia de Worcester identificou o homem encontrado inconsciente no quintal da casa como o marido de Karen Solomon. O nome dele era Kurt Solomon e ele era um veterano do departamento de polícia de Worcester com 31 anos de serviço. E de acordo com a WCVB, ele também era pai, ele deixa 2 filhos adultos. Agora, nós não sabemos o que aconteceu entre Karen e Kurt, qual é o possível papel dela em tudo isso. Mas a verdade é que Kurt acaba morto no quintal da casa deles. E assim que a polícia chega à casa deles, com base no que podemos perceber das gravações da central de despacho, eles encontram um rastro de sangue e evidências. Parece que no caminho até a janela dá para ver que há muito sangue na parede do banheiro dentro da casa. Estamos aqui atrás na varanda, observando a loja. Sim, quero que vocês fiquem com a vítima e que um de vocês quiser vigiar a porta só para preservar as evidências. Há sangue visível dentro do prédio, dentro do banheiro, nos fundos. Então, alguns minutos depois, enquanto estamos ouvindo a gravação de áudio da central de despacho, a polícia começa a falar sobre um número de telefone. E esse número de telefone pertence a Karen Solomon. Ouça isso. Obrigada. Ei, você pode continuar tentando esse número? Veja se alguém atende. Só queremos saber se foi alguém de dentro do 217 que ligou ou se foi alguém de fora, tipo um vizinho ou algo assim. Ok, posso anotar que eles disseram que trabalham para um morador daqui. Veja. Não há nenhum carro na garagem. Oi, estou procurando um número. Era um homem ou uma mulher? Era uma mulher. O correio de voz no telefone dela diz que é Karen Solomon. Agora, não está claro quais são as circunstâncias em torno desse número de telefone, como a polícia conseguiu, mas é aqui que parece que eles começam a ver Karen Solomon como alguém com quem realmente precisam conversar, porque ela não está lá na casa.
Agora, de acordo com a polícia de Worcester, a última vez que ela foi vista, e não está claro em qual horário, mas eles dizem que ela foi vista caminhando em direção à rua Westcott, em Worcester, que fica ao norte de onde ela mora. Aqui está aquele vídeo mais uma vez que foi divulgado pela polícia de Worcester. E ao olharmos, dá para ampliar a imagem e não vemos nada nas mãos de Solomon. Mas, novamente, não parece que ela está com muita pressa. Atualmente estamos procurando por Karen Solomon, do sexo feminino, que é considerada armada e perigosa. Estamos buscando ativamente por essa pessoa neste momento. Temos várias agências nos auxiliando. Agora, não sabemos quais são as circunstâncias em torno da morte de Kurt Solomon. Não sabemos se houve algum tipo de confronto. Sabemos que a polícia diz que só quer conversar com Karen Solomon. Ela está sendo procurada para prestar esclarecimentos em relação ao marido. Agora, ela dirige uma grande organização sem fins lucrativos chamada First Help, que conscientiza sobre suicídio e policiais. E esse grupo, à medida que essa história começou a ganhar manchetes, não só na Nova Inglaterra, mas em todo o país, divulgou um comunicado. Diz o seguinte em parte, abre aspas, a First Help está ciente da investigação em andamento em Worcester, Massachusetts, envolvendo a morte de um policial do Departamento de Polícia de Worcester na busca pela cofundadora da First Help, Karen Solomon. Nossa primeira preocupação é com o policial que perdeu a vida, sua família, seus colegas e a comunidade policial de Worcester. Expressamos nossas mais profundas condolências a todos os afetados por essa tragédia. Também reconhecemos as muitas famílias de policiais e socorristas que foram impactadas e apoiadas pelo trabalho da First Help ao longo dos anos. Entendemos que as circunstâncias atuais podem estar afetando profundamente os membros desta comunidade, especialmente aqueles que confiaram na First Help durante alguns dos momentos mais difíceis de suas vidas. Continuamos comprometidos em apoiar essas famílias e honrar a confiança que depositaram em nossa organização. Para falar mais sobre isso, recebemos agora o detetive aposentado do NYPD, Tom Smith, que também é co-apresentador do programa Gold Shield Show. Sempre é um prazer tê-lo aqui no Law and Crime. Você sabe, você tem o promotor e também o chefe de polícia local de Worcester em uma coletiva de imprensa ontem dizendo que Karen Solomon está potencialmente armada e é perigosa. E por um lado, você quer garantir que o público esteja, você sabe, ciente do que está acontecendo. Ao mesmo tempo, você sabe, se ela está acompanhando isso e nós não sabemos as circunstâncias em torno da morte do marido dela, isso ainda parece uma escolha de palavras muito forte. O que você acha desse tipo de linguagem em uma coletiva de imprensa e ao anunciar do que se trata esta investigação? Bem, isso tem a ver com, você sabe, se antecipar a alguma coisa. Sabe, sobre a cena do crime, não temos muitos detalhes sobre ela, mas dependendo da causa da morte, isso pode levar a considerar alguém armado e perigoso. Você pode ser considerado armado e perigoso com uma faca. Você pode ser considerado armado e perigoso com uma arma de fogo. Sabe, a arma de serviço dele, o revólver de serviço, não estava em casa? Isso pode levá-los a pensar que talvez ela esteja com a arma. Ou será que o ferimento foi causado por um tiro e a arma não está lá? Sabe, há vários fatores que levam a rotular uma pessoa como armada e perigosa. E muito disso vem da cena do crime. Não está claro, só ouvindo a comunicação da central, que você só pode, sabe? Você só consegue captar até certo ponto, mas é tipo, quantos, sabe, quantos policiais de Worcester chegam a essa casa? E eles percebem que Kurt Solomon, que era um veterano com 31 anos de serviço nesse departamento, era a vítima que eles estavam olhando. Mas pelo que conseguimos apurar, ele foi encontrado no quintal. Dizem que os moradores o encontraram. Não se sabe se houve algum tipo de confusão que levou a isso. Mas aí você tem, parece que um rastro de sangue levando pra dentro da casa. Tipo, de um lado, você tem a busca por Karen Solomon. Do outro lado, você está tentando descobrir o que aconteceu. O que isso te diz? Só com o que sabemos até esse momento. Sim, é aí que os peritos criminais entram em ação. Toda a área vai ser isolada. Ninguém vai poder entrar lá. E eles provavelmente vão seguir o rastro de sangue, porque isso vai levar até onde o corpo está ou terminar lá. E aí você trabalha de trás para frente, sabe? Então, se houver uma poça de sangue ou se o sangue começar em uma área específica da casa, é praticamente ali que aconteceu. E aí você pode coletar, você sabe, informações investigativas sobre ele tentando sair da casa ou ir até um vizinho e talvez tenha desmaiado no meio desse caminho. Então é isso que eles vão deduzir enquanto analisam a cena do crime e, você sabe, coletam outras evidências que estão na cena do crime. Você sabe, há outras evidências que estão na casa, em algum lugar, no banheiro, no corpo dele e ao redor dele. Você sabe, seriam feitas buscas em grade, o que chamam de buscas em grade na propriedade, indo passo a passo por toda a área, para ver se há qualquer outra evidência por ali. Quanto à busca por Karen Solomon, a ligação chegou por volta das 5h30 da manhã de ontem. Ela não foi vista desde então. A área onde dizem que viram Karen Solomon pela última vez caminhando fica cerca de um quarteirão ao norte. Então não foi como se houvesse um raio de busca enorme onde a encontraram.
Sabe, ela foi vista pela última vez do outro lado de Worcester. Tipo, não, ela foi vista talvez só um quarteirão distante andando. Ela pode ter ido muito longe nessas mais de 24 horas, desde que isso começou. Tipo, por onde essa busca começa? Bem, começa naquela casa. E então vai começar pela primeira câmera Ring, que a gente já falou em tantos programas, Chris. E é assim que eles vão fazer isso. Eles vão procurar cada vizinho naquela área e tentar montar o trajeto que ela fez, sabe, até o ponto onde ele termina. Então, é isso que os investigadores vão fazer. Eles vão bater em cada porta daquela área, cada loja, cada poste de luz que tem uma câmera, tudo ao redor, para tentar reconstruir os movimentos dela, como eu disse, até um ponto em que possa parar. E é aí que, você sabe, eles vão estar agora. E foi provavelmente assim que eles conseguiram a descrição do que ela estava vestindo, da primeira câmera de vigilância que a registrou. E então, novamente, pode levar à classificação de armada e perigosa, com algo na mão dela, sabe? Para levá-los a dizer isso em um desses vídeos. Então, além disso, Chris, eles vão procurar a família dela, vão procurar os amigos. Existem lugares que ela costuma frequentar se estiver com problemas? Ela entrou em contato com alguém? Então, tudo isso vai fazer parte dessa investigação e busca por ela. E tenho certeza de que é mais difícil do que parece. Quantos casos já discutimos em que alguém está desaparecido e na verdade acaba estando a cerca de 1,5 km de distância? Ela poderia ter ido bem longe nesse período de tempo. Mas também Worcester é uma cidade razoavelmente grande. Você tem que pensar que há muitas câmeras, tipo, agora, mais de 24 horas depois, desde o começo, quando você está coletando aquelas câmeras de campainha dos vizinhos. Ok, aqui está a descrição. Aqui está, sabe, o que ela pode ou não estar carregando. Tipo, como a busca evolui ao longo do tempo, sabendo que ela poderia estar, sabe, em vários estados nesse ponto, se ela tivesse continuado. Sim, isso vai voltar à cena do crime. Está faltando alguma coisa? A carteira dela sumiu? Os cartões de crédito dela estão sendo rastreados? Eles podem verificar isso? E eu acho que uma parte importante disso, eu definitivamente começaria pela família dela, porque é algo conhecido. Quando as pessoas estão em apuros, elas vão procurar a família ou amigos para explicar o que aconteceu, para tentar se antecipar, sabe, a uma situação ruim. Então, e os investigadores não vão divulgar essa informação, sabe, por mais que a gente queira que eles façam isso. Isso faz parte da investigação e faz parte da busca e vai ser mantido muito restrito a eles. E eu entendo isso, porque você não quer nenhuma informação falsa circulando por aí. Você não quer dar à pessoa que você está procurando uma noção de um certo rumo da investigação, caso ela esteja assistindo às notícias ou recebendo informações. Mas, certamente, neste momento, se os vídeos pararem, a família e os amigos vão ser uma parte muito importante deste caso. Nós não sabemos as circunstâncias da morte de Kurt Solomon, mas neste momento, Karen é apenas procurada para prestar esclarecimentos em relação à morte dele. Não sabemos se houve algum tipo de confronto. Será que foi uma situação de legítima defesa? Eu não faço ideia de qual é o histórico desse casal. Mas quando você está procurando por alguém que, sabe, pode ser acusado dos crimes mais graves que temos, também pode ser algo em que ela nem seja acusada e na verdade tenha sido vítima nisso tudo. Nós não fazemos ideia. Tipo, como você lida com essa mensagem que está circulando, talvez para membros da família com quem ela possa entrar em contato, talvez para o público, e tentar controlar isso em vez de simplesmente divulgar e fazer parecer que ela é a suspeita, o que eu sei que ela pode ser. Mas ao mesmo tempo tentando equilibrar isso, porque você quer que ela esteja viva e sob custódia. Para então descobrir o que aconteceu. Sabe, esse é o terreno escorregadio pelo qual os departamentos de polícia passam quando estão divulgando informações. Você não quer colocar na cabeça dela se ela está recebendo informações de que você é a pessoa procurada por esse crime e que vai para a cadeia para sempre e que vamos pegar você. Sabe, se não for esse o caso, você quer estrategicamente escolher as palavras certas, tipo, olha, ela não é suspeita. Precisamos conversar com ela sobre o que aconteceu e as circunstâncias do que aconteceu. Mas, ao mesmo tempo, ela pode estar armada e ser perigosa. Então você acaba entrando em, não quero dizer termos contraditórios, mas fica um pouco complicado quando você começa a escolher as palavras certas para o público, para a segurança dela e para os policiais que estão procurando por ela. Sim, e eu tenho certeza, quer dizer, eu tenho amigos que moram em Worcester, e é assim, se você sabe que alguém seria capaz de tirar a vida de outra pessoa e essa pessoa está solta, sabe, na comunidade, você quer saber disso. Vamos falar um pouco mais sobre quem ela é e sobre o trabalho que ela faz. Mas eu também imagino que, considerando que ela vem de uma família de policiais, ela mesma trabalha frequentemente com policiais. Tipo, eu só imagino que, se fosse o caso, ela procuraria a polícia, porque ela sabe que é isso que se faz e que é o certo a se fazer nessas situações.
O fato de ela não ter feito isso, como isso pesa na sala dos detetives agora, tentando entender o que pode ter acontecido? Sabe de uma coisa? Tem outro lado nisso, Chris. A gente não sabe. Sabemos o papel dela na organização em que ela está envolvida e a ligação dela com as forças de segurança. Mas será que a gente realmente conhece todo o histórico de quem ela é? Sabe, quaisquer problemas que ela esteja enfrentando, qualquer questão de saúde mental que ela tenha, e é aí que a família vai entrar. Sabe, isso pode ser uma situação completamente diferente quando se trata da saúde mental dela, algo que ninguém sabe ainda. Então isso vai fazer parte das perguntas feitas à família dela. Em que estado mental ela estava? Alguma medicação, algo assim? Então vai ser uma jornada interessante partindo de um simples crime violento para talvez uma questão de saúde mental. E então essas duas coisas meio que se entrelaçam nessa investigação. Mas se ela tem familiares, sabe, que trabalham na polícia, eles provavelmente vão ajudar de alguma forma nisso. Talvez tentando encontrar uma maneira de entrar em contato com ela. Ela ainda está com o celular dela? Sabe, tem várias coisas. Por isso que eu disse que chegar até a família e os amigos vai ser fundamental nisso. Porque, de novo, pela experiência passada, pelo histórico, ela vai tentar entrar em contato com alguém. Agora você está falando, sabe, onde você comeu nas últimas 24 horas ou mais? Onde você vai? Sabe, ela não parece ser uma criminosa profissional, não é alguém que está sempre fugindo da polícia e que talvez tenha uma rede. Eu lembro que cobrimos o caso dos detentos que escaparam da prisão em Nova Orleans e eles tinham uma rede de pessoas ajudando eles. Ela não parece ser o tipo de pessoa que teria esse tipo de contato. Tipo, quando você pensa, quais são os erros que as pessoas cometem quando estão tentando fugir da polícia? E a gente não sabe se isso é algum tipo de problema de saúde mental. Isso também entra nessa questão, claro, mas sabe, quando você tem alguém que não tem experiência em fugir da polícia, como isso impacta a investigação? Sim, impacta porque você fica desesperado, sabe? Horas, você pode estar fugindo por 1 hora e vai parecer um dia inteiro. Então, você começa a ficar desesperado. Você começa a ficar com fome e cansado. E é aí que, sabe, criminosos experientes, talvez não seja o caso dela, mas no passado, outros crimes começam a ser cometidos. Ela começa a roubar roupas, ela vai roubar comida. Ela pode, sabe, outros criminosos roubam o carro de alguém para sair da área. Então, há uma série de medidas desesperadas que podem ser tomadas. Novamente, não sabemos como ela é e quão engenhosa ela pode ser, sabe, quando se trata desse tipo de coisa, ou quão desesperada ela está. Pessoas desesperadas podem fazer coisas muito interessantes quando estão fugindo. Então, tudo isso, eu garanto para você, quando se trata dessa investigação, está sendo considerado e todo mundo está mantendo a mente aberta sobre onde isso pode levar. O que você acha? E eu sei que você também faz muito trabalho como trabalho de apoio e defesa quando se trata de membros das forças de segurança e saúde mental. E ela fez um trabalho muito admirável, não há dúvida sobre isso, ou sobre a organização dela lá em Massachusetts. Mas isso faz essa história ser tão chocante e surpreendente porque eu lembro de ontem, sabe? E a gente tinha a foto dela da polícia de Worcester procurando por ela. E então, tipo, eu encontrei a organização dela e eu pensei, não pode ser a mesma pessoa de quem estamos falando. Violência doméstica, sabe, não é algo que acontece só com um grupo específico de pessoas. Acontece de várias formas diferentes. E qual foi a sua reação ao ver quem ela é, o trabalho que ela faz e mesmo assim ver a situação em que ela parece estar? Sim, é triste, sabe? Ela dedica uma parte da vida dela a cuidar das forças de segurança e dos problemas de saúde mental deles. E aí acontece uma coisa dessas. Mas isso só mostra o quanto a violência doméstica é volátil. Pode acontecer com qualquer pessoa. Não importa o que você faça, não importa o papel que você tenha, sua organização ou qualquer outra coisa. Já vimos celebridades lidando com isso, já vimos políticos lidando com isso, já vimos, sabe, outros membros da comunidade policial lidando com isso. Então, é simplesmente triste, sabe? Você nunca quer ver alguém que é tão defensora das forças de segurança, especialmente na questão da saúde mental, porque essa é uma situação tremenda que está acontecendo nas forças de segurança atualmente. E ter alguém que, como eu disse, dedica parte da vida para ajudar nisso, envolvido em algo assim. O marido dela, a vítima neste caso, Kurt Solomon, quero dizer, 31 anos, no departamento de polícia de Worcester. Tenho certeza de que há pessoas que o conheciam bem e que estão procurando pela esposa dele agora. Tenho certeza de que há pessoas procurando pela esposa dele agora que a conhecem e conhecem o trabalho que ela fazia. No que diz respeito à investigação, e nós não sabemos para onde isso vai, mas há um possível conflito de interesses por causa de relações pessoais e tudo isso, porque isso aconteceu em Worcester. Normalmente, esse seria um caso do Departamento de Polícia de Worcester. Como os relacionamentos pessoais de todos os envolvidos podem influenciar no andamento da investigação?
Sabe do que isso se trata, Chris? Liderança. A liderança precisa reunir todo mundo em um lugar e dizer: olha, entendemos a parte emocional disso, mas precisamos manter o profissionalismo por alguns motivos. Primeiro, você precisa ser profissional ao lidar com isso. Segundo, em algum momento no futuro vai haver um julgamento. Então, já falei isso tantas vezes no seu programa, Chris, que a preparação para um julgamento começa no momento em que os policiais chegam à cena. Então você precisa manter essa investigação com integridade por causa do que vai acontecer depois. Você já sabe exatamente o que os advogados de defesa daquela área estão preparando? Sabe que isso é uma perseguição contra ela, que estão atrás dela. É uma questão de vingança. Os advogados de defesa já estão fazendo uma lista do que pode acontecer em um julgamento quando isso vier à tona, para montar a defesa, sabe? Quando e se eles a pegarem. E por fim, e isso meio que volta ao assunto, eu fico pensando nessa questão da comunicação, sabe? E eu não sei se estamos falando de um caso de assassinato aqui. Vamos ver como isso se desenrola. Mas tipo, como você convence alguém a sair? E não só nesse caso, mas em muitos outros, onde a realidade é que, se ela for presa, talvez nunca mais seja uma pessoa livre, se estivermos falando de um assassinato. Mas ao mesmo tempo você também quer que essa pessoa não tire a própria vida ou algo do tipo. Como você convence alguém a sair, sabendo que essa pessoa pode nunca mais ser livre, mas ainda assim mostrando que essa é a coisa certa a se fazer nessa situação? Essa é uma ótima pergunta, Chris, e já houve muitas situações em que exatamente essa pergunta foi feita às autoridades. E muito disso depende de qual vai ser a resposta dela quando e se alguém entrar em contato com ela. Sabe, se for algo como eu não fiz isso, ou ele veio atrás de mim, seja lá o que ela disser, é nisso que você precisa focar. Ok, vamos ouvir a sua versão da história. Nós vamos cuidar disso. Se foi isso mesmo, nós vamos provar. Vamos conversar sobre isso. Existem muitos caminhos que essa conversa pode seguir, dependendo do que ela disser. Sabe, agora, todo mundo tem uma teoria sobre o que aconteceu. É assim que as investigações começam. É só uma teoria, até você conseguir informações concretas sobre o que aconteceu. E ela vai ter a chave de como você consegue fazê-la se entregar a partir daí. Então é muito delicado e pode seguir por um caminho diferente, dependendo do estado em que ela está, qual é a história real ou qual é a versão dela. E como avançar para trazê-la com segurança. Sim, e vamos ver o que acontece a seguir. Um caso muito triste em Worcester, Massachusetts. Vamos ver o que acontece a seguir. Tom Smith, detetive aposentado do NYPD, co-apresentador do Gold Shield Show. Sempre um prazer ter você aqui no Law & Crime. Obrigado por estar conosco. Muito obrigado, Chris. Encerramos por aqui o On The Case, apresentado pela Law & Crime. Inscreva-se no YouTube e siga a gente no Spotify. E também estamos transmitindo no Peacock. Eu sou o Chris Stewart. Nos vemos na próxima.